Cinema brasileiro de glórias e dificuldades. De um lado, valiosas premiações mundiais. Por outro, incertezas e incompreensões. Uma bem-sucedida trajetória colocada em xeque. Os inúmeros cinemas brasileiros sempre contra as marés. Sempre na resistência de sua própria sobrevivência. Mostra Cinema Conquista, ano 14. Um olhar para o novo cinema. De 1 a 6 de setembro, Vitória da Conquista, Bahia. Filmes, mesa temática, oficinas, conferências, homenagem, artes. Apoio TV UESB. Se um dia o vento levar a esperança pra outro lugar, lembre que o amor pela vida é o que fica, é pra se espalhar. Lembre que o amor pela vida é pra se espalhar. Olá, muito boa noite, seja bem-vinda ao UESB Notícias, segunda edição. Confira os destaques desta segunda-feira, dia 26 de agosto. Pequenas e médias indústrias de Vitória da Conquista acreditam no crescimento do setor. Banco de Leite Materno do Hospital Exalmatos promoveu no fim de semana o 4º Mamaço, que reuniu mais de 79 mães. Após 20 anos sem sarampo, a Bahia tem mais de 90 casos suspeitos da doença em análise. Você confere tudo isso e muito mais a partir de agora no UESB Notícias, segunda edição. Amanhã, dia 27 de agosto, a Assessoria de Acesso, Permanência Estudantil e Ações Afirmativas, a APA, realizará uma série de encontros com discentes de Vitória da Conquista que tiveram suas inscrições homologadas pelo programa Mais Futuro. Na oportunidade, a equipe da APA orientará os estudantes, bem como fará alguns esclarecimentos sobre o programa. Os encontros acontecerão no auditório 2 do módulo Antônio Luiz Santos, o Luizão, nos 3 turnos, às 9 horas, às 15 horas e às 19 horas. De acordo com a assessoria, esses encontros também acontecerão nos campos de Itapetinga e Jequié, em datas que ainda serão divulgadas. E para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a APA por meio do telefone 3424-8699. Em tempos de crise econômica, alguns segmentos tentam se reestruturar. Pequenas e médias indústrias de Vitória da Conquista acreditam no crescimento do setor, que alcançou resultados positivos no primeiro semestre de 2019. A palavra que define a produção industrial, terceira maior cidade do estado da Bahia. As expectativas do nosso segmento, da indústria, são as melhores possíveis. Esse momento de transição de governo existe um prazo relativamente curto, mas a gente entende que, na medida que as medidas vão sendo implementadas e que elas começam a entrar em vigor, isso reflete positivamente e que o crescimento virá. Segundo dados do IBGE, a produção industrial da Bahia cresceu 7,4%. O resultado positivo também gera boas expectativas para a indústria de Vitória da Conquista. Pelo nosso ramo de trabalho, ele está muito atrelado a consumo. E consumo está atrelado à oferta de dinheiro. Como isso está interligado todos, infelizmente, hoje o mercado falta dinheiro, falta giro. Faltando giro, a gente deixa de produzir. Lógico, nós somos extremamente otimistas, mas a crise existe. O Brasil já vem se arrastando há muito tempo dessa forma. Mas, se nós não formos otimistas, vai ficar muito pior. Os números são tímidos, mas ainda ficou acima da média nacional, sendo o segundo maior do país. O que a gente imagina é que vai existir mais desburocratização, a facilidade, as linhas de financiamento com juros menores, né? Esses são os pontos-chave para que essas empresas possam alavancar seus investimentos e abrir mais produtos com menores custos para o consumidor. A expectativa é essa. Na indústria de plásticos, o gerente de produção vê perspectivas de crescimento a partir da melhoria do poder de compra da população. Quanto mais a pessoa consome alimentos, vestuário, toda essa linha, nós fabricamos mais.
E o Banco de Leite Materno do Hospital Exaú Matos promoveu nesse fim de semana o 4º Mamaço, que reuniu mais de 79 mães. O estudante de jornalismo Gabriel Pires conta essa história pra gente. A amamentação é o primeiro contato que um bebê tem com a mãe. Além de nutrir a criança, é uma forma de mãe e filho criarem laços. Amamentar é um ato de amor, né? Todas as vezes que a gente alimenta a criança, né, a gente está doando parte da gente para ela, né? Nós estamos disponibilizando tempo, carinho, afeto. É uma troca muito importante. Eu fico muito feliz porque desde quando a Luna nasceu, eu não tive dificuldade nenhuma. Estou livre demanda até hoje, ela está com 2 meses. E é maravilhoso a parte da amamentação, o contato, o olhar entre a mãe e o bebê. O leite materno contém minerais e nutrientes que ajudam no desenvolvimento do recém-nascido. Também ajuda na prevenção de doenças e infecções. Quando feita nas primeiras horas, a amamentação pode salvar vidas. O aleitamento materno, né, é muito importante até os 6 meses de vida como alimento completo. Mas as pesquisas mostram e a gente vê na prática que a primeira hora de vida é a principal para introduzir o aleitamento. Porque é uma hora que você separa a mãe do bebê pela primeira vez, então quando você aproxima através da amamentação, você não quebra o vínculo. Para ajudar na conscientização da importância do aleitamento materno e para aumentar a doação de leite em Vitória da Conquista, o Banco de Leite Materno do Hospital Exaú Matos promoveu neste fim de semana o 4º Mamaço. Esse evento do Mamaço, ele está dentro da programação nossa do Agosto Dourado. A gente já vem com programações do incentivo do aleitamento materno durante todo o mês de agosto e encerrando com esse momento de estar trazendo as mães das nossas unidades de saúde, convite a outras mães em geral, para um mesmo evento, para oferta de serviço, para troca de experiências, para oficinas que incentivam o aleitamento materno, a introdução alimentar. A Lei 8.069 garante a mãe amamentar em qualquer lugar, seja público ou privado. O descumprimento dessa lei implica em penalizações cíveis e administrativas. É um direito da mãe, né? Então a mãe não deve ter receio, porque o bebê, a demanda do aleitamento materno é de livre demanda e os horários é do bebê. Então ela estando em locais públicos, ela tem todo o direito de estar amamentando. Durante o Mamaço, teve oficina de primeiros socorros de engasgo em crianças. Para você saber se a criança está em uma parada cardiorrespiratória muito grande, porque depois de 5 minutos, os problemas no cérebro da criança podem ser irreversíveis. Então é necessário que todos os pais aprendam, até porque é necessário, se você estiver em um lugar e outra pessoa não souber, você sabe salvar aquela criança. Rosilene, mãe do pequeno Bernardo de 1 mês, prestou atenção em tudo. Na hora que quando o bebê está engasgando, é importante a gente saber como que é, para saber como que é o primeiro socorro do bebezinho para ele voltar a respirar. E ter muito cuidado, porque na hora de amamentar, principalmente na hora de amamentar eles engasgam muito fácil. Uma excelente iniciativa do Hospital Exaú Matos. Após 20 anos sem sarampo, a Bahia tem mais de 90 casos suspeitos da doença em análise. Joana Rocha traz as informações para a gente. Sarampo, infecção viral grave, mas de fácil prevenção por meio de vacina. A doença era considerada erradicada no Brasil, mas o país perdeu o certificado após a confirmação de casos. O Ministério da Saúde determinou novas ações de prevenção. Lembrar que a vacina, na rotina, ela é disponível para pessoas de 1 ano até 49 anos de idade. No momento, a gente tem uma situação particular por conta do risco de surto. Então, as crianças de 6 meses a menores de 1 ano também podem ser vacinadas, aliás, precisam ser vacinadas contra o sarampo. Os números de casos de sarampo só aumentam no país. 1.845 já foram registrados em 2019, 1.680 apenas em 90 dias. A maior parte dos casos está em São Paulo, mas o estado da Bahia também está na lista do surto da doença. Após 20 anos sem sarampo, a Bahia tem mais de 90 casos suspeitos da doença em análise. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado, 190 casos foram notificados neste ano, mas 96 deles foram descartados. O surto da doença
aumentou a procura pela vacina nos postos de Vitória da Conquista. É uma população que não é muito fiel ao serviço de imunização, mas que quando se sente um pouco ameaçada por alguma situação, retorna. E felizmente isso tem acontecido no município e a gente espera isso mesmo, a boa utilização do serviço, para que o benefício dessa vacinação atinja cada vez mais pessoas. Adton Campos é pai de Pietro e Miguel. Responsável pela vida e saúde dos filhos, ele e a mulher sempre se preocuparam em deixar a caderneta de vacinação atualizadas. Na verdade, além da própria preocupação, a prevenção também. Sempre um alerta desse, a gente tem que ter o cuidado tanto nosso quanto com as crianças. Nada melhor do que prevenir, do que remediar, em função dos surtos que está tendo em outros estados, que podem chegar até aqui. A coordenadora de imunização alerta que o município não tem casos registrados e informa quem deve se vacinar contra o sarampo. A vacina tríplice viral ela tem uns esquemas diferenciados. A criança de 6 meses a menor de 1 ano, ela vai tomar uma dose apenas por precaução, então não é uma dose válida para a rotina. De 1 ano até 29 anos de idade, as pessoas precisam de 2 doses da vacina tríplice viral para considerar adequadamente imunizada. De 30 a 49 anos, basta uma dose para que o esquema esteja completo. Acima de 50, a gente não faz a vacina na rotina, porque já se considera que a pessoa tenha tido contato com o vírus em algum momento e a maioria da população também estando protegida, acaba contendo a circulação e protegendo as demais parcelas populacionais não vacinadas. Agora é hora de falar sobre o tempo. Os termômetros registram nesse momento a temperatura de 20 graus em Vitória da Conquista. Vamos conferir no mapa a previsão para amanhã em Vitória da Conquista e em outras cidades da região. Tempo parcialmente nublado em Vitória da Conquista. O tempo parcialmente há previsão de chuva. Os termômetros registram a mínima de 17 e a máxima pode chegar aos 27 graus. Para Guanambi, a previsão também é de tempo parcialmente nublado, variação de temperatura entre 20 e 30 graus. O tempo segue também parcialmente nublado em Jequié, onde os termômetros devem registrar a mínima de 18 e a máxima de 27 graus. E no próximo bloco você confere uma entrevista com o professor do curso de Engenharia Florestal da UESB, Dalton Long. Ele conversa com a gente sobre a situação do desmatamento e das queimadas na Amazônia e os impactos disso para o Brasil. E ainda nesta edição, o resumo esportivo deste fim de semana com Gabriel Pires. O intervalo é rápido, não sai daí. Cinema brasileiro de glórias e dificuldades. De um lado, valiosas premiações mundiais. Por outro, incertezas e incompreensões. Uma bem-sucedida trajetória colocada em xeque. Os inúmeros cinemas brasileiros sempre contra as marés. Sempre na resistência de sua própria sobrevivência. Mostra Cinema Conquista, ano 14. Um olhar para o novo cinema. De 1 a 6 de setembro, Vitória da Conquista, Bahia. Filmes, mesa temática, oficinas, conferências, homenagem, artes. Apoio TV UESB. Estamos de volta aqui pelo UESB Notícias, segunda edição. Vamos aos destaques do nosso boletim de notícias desta segunda-feira. Tamires Batista traz as informações. Oi, Aline, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha. Olha só, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o número de focos de incêndio para todo o Brasil entre 1º de janeiro e 24 de agosto é o maior dos últimos 7 anos para este período. Por meio do programa Queimadas, o INPE registrou até a data 79.513 focos. Isso representa uma alta de 82% em relação ao mesmo período do ano passado. 52,5% dos focos de incêndio esse ano no país foram na Amazônia. Outros 30% no Cerrado, 10,9% na Mata Atlântica, 3,42% no Pantanal, 2,7% na Caatinga e 1% na região Pampa. Em junho de 2019, a floresta teve uma área com alerta de desmate de 90,8% maior do que o mesmo mês em 2018. O mesmo índice cresceu 34% se comparados com os meses de maio deste ano e o ano passado. O presidente Jair Bolsonaro condenou o então presidente do INPE, o físico Ricardo Galvão,
por divulgar esses dados sem consulta prévia ao Planalto. Galvão foi exonerado pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, no início do mês, quando os dados foram divulgados. Após a repercussão internacional, a Força Aérea Brasileira enviou no último sábado, dia 24, 4 aeronaves para combater focos de incêndio na floresta amazônica que estão localizados no estado de Rondônia. É isso, Aline, de volta com você. Obrigada, Tamires. E olha só, em 25 dias de agosto, satélites registraram 25.934 focos de queimadas na Amazônia, superando a média dos últimos 21 anos. O pico de queimadas foi em 2005, com 63.764 registros, mas o número não passava de 22 mil desde 2010, segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E para falar com a gente sobre este assunto, aqui conosco, o professor do curso de Engenharia Florestal da UESB, Dalton Long. Boa noite, professor. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV UESB. Eu começo então perguntando, professor, que situação é essa de desmatamento, de queimadas na Amazônia? Hoje o foco do mundo está para a região da Amazônia. Que situação é essa que o senhor faz essa análise e essa avaliação para a gente no dia de hoje? Certo. Boa noite a todos. Como a Aline colocou aí na reportagem que vocês puderam ver, o assunto do desmatamento da Amazônia não é algo recente, não é algo desse ano. É um assunto que, para todos os estudiosos das áreas ambientais e principalmente da área florestal, é o nosso bioma que a gente tem muita preocupação, porque a Mata Atlântica já foi, né, nós temos hoje resíduos muito poucos, né, de Mata Atlântica. Caatinga e Cerrado já estão também num processo bem acentuado de desmatamento. E a Amazônia ainda é a nossa floresta, né, que conseguiu se salvar durante muito tempo. Nós poderíamos passar aqui um dia discutindo sobre esse assunto de desmatamento, né, mas talvez um assunto muito polêmico, né? E o que aconteceu recentemente, eu creio, foi a politização do assunto, né, a intervenção política que a gente está tendo agora e nos questionamentos com relação aos números. Né, como foi colocado na reportagem, os dados de desmatamento na Amazônia, eles diminuíram desde 2002, se a gente acompanhar, né? Esse monitoramento, para quem não sabe, ele é feito via satélite. A Amazônia Legal, né, que envolve aí 6 a 7 estados do Brasil, é uma área muito grande, então todo o monitoramento é feito via satélite. E é muito importante que as pessoas, né, ao discutirem a problemática, que elas se instruam com relação aos critérios, né? Pesquisadores estão discutindo, às vezes, coisas diferentes, né, do que seria desmatamento, do que seria legal, ilegal, criminalidade naquele ambiente. Pois né? por falar nisso, o que é legal, o que é permitido, enfim. A gente tem um código florestal, não é isso, professor? Em relação a esse código florestal, o que diz esse código florestal para justamente assim, a gente ter cada vez mais políticas públicas que defendem e fiscalizem as nossas reservas ambientais, por exemplo, falando da Amazônia? É muito importante, Aline, porque nós temos no Brasil hoje um código bastante avançado, inclusive, um código, ele teve muita crítica, né, em 2012, quando foi aprovada a Lei 651, desculpa, que garantiu a quem havia desmatado até então, né, deu impunidade a quem desmatou. Porém, é uma lei forte e o que nos falta hoje talvez seja fiscalização. Precisamos, né, não só agora, mas sempre, defender essas questões com relação à Amazônia. Né? Lembrando também que o próprio INPE, quando ele coloca a questão do desmatamento, o Código Florestal, ele prevê que 20% das áreas da Amazônia Legal possam ser desmatadas legalmente para o uso do solo. Claro que isso não justifica o desmatamento ilegal que acontece lá de forma expansiva durante todos os anos, né? Porque falta, de fato, fiscalização. Exatamente. Ou seja, as nossas reservas ali, elas ficam descobertas. Exatamente. Né, de uma fiscalização mais intensa, que possa realmente coibir esse tipo de situação, que são as queimadas, por exemplo, o devastamento daquela área. Importante para o mundo todo. Lembrando que muitas vezes, né, essas ações, elas são propositais. Né? Muitas dessas queimadas acontecem por fenômenos ambientais. O próprio El Niño, né, mostra que a temperatura média, a queima, né, espontânea, ela acontece, mas também nós temos pessoas lá que têm interesse, né, em terras públicas e que fazem esse tipo de prática totalmente ilegal. Agora, professor, do ponto de vista assim, das políticas públicas, a nossa legislação ela ainda é muito fraca e falha nesse sentido de defender as nossas reservas, por exemplo?
Hoje a questão do desmatamento ela ganha um viés muito político, né, e pouco técnico. A gente percebe hoje diferentes países do mundo questionando nossos números. E o Brasil hoje tem corpo técnico, né, o INPE, o Serviço Florestal Brasileiro. Nós temos organizações bastante fortes que já trabalham na Amazônia durante muitos anos. E esses dados, né, mesmo que você mude o critério, que alguém questione, olha, o Brasil não está fazendo da forma correta, que isso seja questionado, não dá para chegar, de repente, e dizer que os nossos números não são confiáveis. O monitoramento, né, via INPE é via satélite. E eu convido, né, quem tiver interesse, a gente discute aqui no curso de Engenharia Florestal todas as semanas, né, geotecnologias. Então a gente sabe que para grandes áreas, né, o Landsat, o Cibers, que são satélites, são os mesmos satélites que usam. Então, que outras instituições questionam. Você mudar o critério, você pode ter uma diferenciação. O que se coloca às vezes é que, por exemplo, são vários itens, mas um deles, por exemplo, é que uma vez que a área foi desmatada, para o INPE, ela não entra mais no monitoramento. Ela é expurgada. Então, no próximo ano, aquela área que já estava desmatada, ela não computa mais. Só que o INPE também diz que milhares de hectares que já foram desmatados estão em regeneração. E isso não é computado nos dados do Instituto. Então, é um assunto bastante polêmico, bastante complexo. Estudar florestas, né, não é à toa que o Brasil instituiu em 65, né, o curso de Engenharia Florestal. Nós não tínhamos no Brasil até a década de 60. E é uma atividade, né, não só de preservação, mas de conservação e de uso dos recursos. Né? E aqui na UESB a gente já conta com esse curso. Sim, já estamos aqui há 15 anos, né, um curso de destaque no ENAD, já temos a pós-graduação em Ciências Florestais. E muitos dos nossos alunos, inclusive, vêm da região norte. Nós temos alunos do Amapá, do Pará, do Acre, que estão procurando nosso curso de pós-graduação até pela proximidade com esse bioma. Agora, professor, falando um pouquinho sobre essa realidade. A gente sabe que hoje os olhos do mundo estão voltados para essa questão da Amazônia. Mas de que forma nós aqui do interior, falando de Vitória da Conquista, falando do sudoeste baiano e falando do interior do estado da Bahia, de que forma nós podemos, de alguma forma, intervir para que o impacto ambiental nessa situação seja menor? Explica um pouquinho para a gente isso. Muito pertinente a pergunta, porque muitas vezes a gente coloca a culpa em Brasília, coloca a culpa nos governadores locais, né, mas esquecemos da nossa parcela. A gente sabe que hoje, né, a busca por recursos naturais ela é muito grande, seja pela água, que nós já tivemos em Vitória da Conquista há um tempo atrás, um problema com o uso da água, e agora a gente está enfrentando um problema talvez de amplitude maior, nível global, que é a questão das queimadas, né, que está jogando na atmosfera uma quantidade muito grande de CO2. Importante lembrar que o consumo, né, da população ela é muito importante nesse sentido. Por quê? É a pressão que a gente coloca nas florestas. As florestas nos dão alimento, mas principalmente madeira. Então é muito importante que as pessoas, ao consumirem produtos, se certifiquem da origem, né, da legalidade da origem. A gente sabe que hoje uma madeira considerada de lei, né, as madeiras mais nobres, o valor delas de mercado é muito alto. E muitas vezes a gente encontra no mercado madeiras paralelas com preços bem inferiores ao que normalmente se praticaria. E a gente tem que questionar a origem desse material. Então, é muito importante que no dia a dia, né, nos hábitos cotidianos, né, quando a gente vai buscar por um produto, que a gente busque por florestas renováveis, né, florestas que são plantadas para uso. Porque todo produto que vem de uma floresta nativa, se ela não estiver sob manejo, ela é considerada como um produto ilegal. Então, né, a gente já tem vários produtos aí de origem florestal que vêm do manejo comunitário, do manejo florestal sustentável, mas precisamos reconhecer os selos. Então, é muito importante que a população se conscientize e faça a sua parte, porque é só assim que a pressão sobre as florestas vai diminuir, não só na Amazônia, mas até nos nossos resquícios aqui de Caatinga e Mata Atlântica. Ok, tá então o professor Dalton Long trazendo aqui informações para a gente valiosas, professor do curso de Engenharia Florestal aqui da UESB, trazendo para a gente informações sobre essa questão polêmica e também complexa, que é o desmatamento e as queimadas ali na região da Amazônia. Professor, muito obrigada pela sua presença e participação aqui no UESB Notícia. Volte mais vezes. É um prazer. Ok? Obrigado. E no próximo bloco você confere os destaques esportivos. A gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta com mais informação e conteúdo para você.
Oi, gente! Chegamos com novidade especial, principalmente para você que deseja ingressar nos cursos de graduação da UESB. Estão preparados? Então assistam esse vídeo até o final porque a novidade é boa, hein? Vem aí o vestibular UESB 2020 e se você quer se dar bem no processo seletivo, fique atento, porque a UESB já divulgou a lista das obras que serão cobradas nas provas. Ao todo, serão 4 livros. O primeiro é A Audácia desta Mulher, de Ana Maria Machado. Também está na lista Olhos d'Água, da escritora Conceição Evaristo. Outro livro importante é Amnésia Classu, de Domingos Ailton. E para finalizar em grande estilo, temos A Farsa de Inês Pereira, do escritor Gil Vicente. E agora que vocês já sabem quais serão os livros cobrados, já dá para programar a leitura, né? E continuem ligados porque nos próximos dias a gente vai divulgar mais informações sobre o vestibular UESB 2020. E não esqueçam de acompanhar o nosso site e as nossas redes sociais, ok? Até a próxima! Cinema brasileiro de glórias e dificuldades. De um lado, valiosas premiações mundiais. Por outro, incertezas e incompreensões. Uma bem-sucedida trajetória colocada em xeque. Os inúmeros cinemas brasileiros sempre contra as marés. Sempre na resistência de sua própria sobrevivência. Mostra Cinema Conquista, ano 14. Um olhar para o novo cinema. De 1 a 6 de setembro, Vitória da Conquista, Bahia. Filmes, mesa temática, oficinas, conferências, homenagem, artes. Apoio TV UESB. Estamos de volta e agora chegou a vez de falar sobre o esporte. E aqui conosco o nosso comentarista esportivo Gabriel Pires, que traz pra gente agora o resumo esportivo desse final de semana. Boa noite, Gabriel. Muito boa noite, Aline. Boa noite também a quem nos acompanha aqui no UESB Notícias, segunda edição. E teve campeão mundial de canoagem. Isso. O baiano de Ubaitaba, Ezaquias Queiroz, conquistou o título mundial de canoagem velocidade na categoria C1000 metros. Essa é a primeira vez que Ezaquias conquista o ouro mundial nessa categoria. Nas edições de 2013, 17 e 18, ele terminou com a medalha de bronze. Na mesma competição, nas Olimpíadas de Rio 2016, Ezaquias conquistou o bronze. Ele também conquistou o bronze na categoria C2000. Disputando mundiais adultos desde 2013, Ezaquias Queiroz coleciona 12 medalhas em competições, sendo 6 de ouro e 6 de bronze. Que coisa boa. E teve também intermunicipal esse final de semana. Isso. Jogando em casa, a seleção de Poções vence a seleção de Itambé. A repórter Samara Dias e o cinegrafista Paulo Caled contam essa história. As duas equipes entraram em campo no estádio Heraldo Curvelo, em Poções, com o mesmo objetivo. A primeira vitória no intermunicipal. E os donos da casa já começaram colocando pressão no jogo. Nessa cobrança de falta, Teves lança na área, o camisa 9 manda no travessão e o 11 não aproveita o rebote. O Itambé responde pelo lado esquerdo com o Buti e o goleiro defende. Mas quem balançou a rede foi a seleção de Poções. Maicon cobra a falta e de cabeça, Kaique manda para o fundo do gol. O árbitro apita o final do primeiro tempo e a confusão começa dentro de campo. Os jogadores do Itambé questionam a falta que deu origem ao gol do Poções, resultando na expulsão do goleiro do Itambé. Já no segundo tempo, a seleção de Itambé volta menos e marca com desperdiça na nave. Ainda teve essa chance na cobrança de falta de Danilo, que manda na área. Buja toca na bola e o goleiro Zezinho espalma para fora. Fim de jogo, Poções 1, Itambé 0. O Poções venceu em casa a seleção de Itambé por 1-0, em um jogo marcado por confusões dentro de campo e várias reclamações contra a arbitragem das duas equipes, que voltam a se enfrentar na próxima rodada no estádio Osório Ferraz, em Itambé.
está encontrando esses problemas dentro de casa de arbitragem, teve no jogo passado, teve nesse também, o juiz totalmente inseguro, mas ele é novo, acho que ele aprende, né? Teve um pênalti claro ali que ele não conseguiu dar para nós, mas felizmente conseguimos ganhar o jogo e estamos aí com 3 pontos e segundo colocado da chave. Infelizmente não podemos treinar direto, porque a maioria dos atletas nossos trabalham, mas a gente está aqui com amor à cidade, fazendo o nosso melhor, e se Deus quiser vai dar certo e vamos chegar lá e jogar de igual para igual. O árbitro estava a 3 metros da jogada e deixou seguir a jogada. A gente partiu no contra-ataque e eles acabou parando a jogada, a gente tomou um gol e a gente foi prejudicado com a arbitragem muito fraca. A gente tem que ter mais intensidade, jogamos faltando praticamente o tempo todo, o segundo tempo todinho. Então a gente tem que impor em casa o que a gente não colocou no primeiro tempo, jogar em cima do adversário, não deixar o adversário respirar, para que a gente possa conseguir o resultado e almejar essa classificação lá dentro também. Ok. Muita reclamação da arbitragem, né? Disse que foi um jogo, o pessoal que foi lá, Samara, contou essa história pra gente, trouxe alguns detalhes que pra gente também, muita confusão, lance de pênalti para oposições que o pessoal reclama, falta para Itambé que o pessoal reclama, a falta da origem do gol, muita reclamação. Essas equipes vão voltar a se enfrentar no domingo lá na cidade de Itambé, a gente vai acompanhar, viu? Mas teve também Sub-15 e Sub-17. Isso. Vem aí mais uma edição do Campeonato Baiano Sub-15 e Sub-17. As competições conhecidas por revelar os baianos promessas de futuros craques são 14 equipes na disputa. A gente vai ver agora na tabela, são divididas em 2 grupos. O grupo 1 tem o ABB, o Galícia, a Jacuipense, Juazeirense, PFC Cajazeiras, Redenção e Vitória. O grupo 2 tem o Astro, o Bahia de Feira, o Canaã, o Fluminense, o Maragogipe e o Vitória da Conquista. Ok, e teve também Isaac Matos, né, o nosso campeão aqui, conquistense. O que teve, assim, esse final de semana foi também brilhante para ele no esporte. O Isaac Matos, ele embarcou neste final de semana, o atleta conquistense, está no Equador, onde vai integrar a seleção brasileira que representará o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Karatê Júnior, que será realizado na cidade de Guayaquil, entre os dias 29 e 30 de agosto. Isaac é o único representante do Nordeste na modalidade kata e é o primeiro no ranking nacional da sua categoria. Ok. E tem também final da LCDT. Conta pra gente aí como é que foi. Poções, Birigui? Não, Birigui e Jurema. Birigui e Jurema, como é que foi essa situação? Na primeira final do Campeonato Municipal da LCDT, Birigui vence Jurema. Tamires Batista e Paulo Caled contam a história da partida. Mesmo com o sol forte no primeiro jogo da final do campeonato da LCDT, a torcida compareceu em peso ao estádio Edivaldo Flores, com a expectativa de ver seu time sair vitorioso. Temos tudo para sair com a vitória hoje. Fé em Deus, nós vamos ser campeão, tenho certeza. Se na selva o leão é rei, desde o início o Birigui, que traz o animal como símbolo, tenta dominar o lobo, que é o símbolo do adversário. Nos primeiros minutos da partida, Igor, camisa 22, domina a bola dentro da área e quase marca para o Birigui. Aos 39 do primeiro tempo, em grande jogada, Diego Caverna marca 1-0 contra o Jurema. O Jurema teve a posse de bola no segundo tempo, mas não conseguiu empatar a partida. E no segundo tempo, a temperatura caiu e o jogo também esfriou. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, na grande final da LCDT. A gente sai com resultado positivo, né? A gente já tem uma vantagem. Independente de qualquer coisa, qualquer vantagem é boa. Nosso time fez um primeiro tempo excelente, o primeiro tempo. Deu uma caída no segundo tempo, que é normal, por causa do cansaço. Mas graças a Deus saindo com resultado positivo. Precisa se preparar essa semana, né? O pessoal dá uma preparada para que no próximo jogo a gente esteja pronto para sair com resultado positivo e levar o título. O final é difícil. Nosso time hoje não entrou assim, foi muito abaixo da média, muito mesmo. Vários desfalques, jogadores ali, principalmente da nossa frente de zaga, que não puderam estar hoje, mas se Deus quiser domingo vai estar. E assim, tentar acertar ali para conseguir pelo menos uma vitória para ser campeão. Olha, Aline, o jogo de volta entre as equipes será no próximo domingo, às 3h30, no estádio Edivaldo Flores. A gente vai acompanhar essa partida também, pela TV a finalíssima da LCDT entre Birigui e Jurema.
Com certeza. Tá então, Gabriel Pires trazendo pra gente as informações do resumo esportivo desse fim de semana. Ele que volta na próxima sexta para falar pra gente sobre o que vai acontecer no próximo fim de semana, não é isso, Gabriel? Exatamente, Aline. Muito obrigada. Eu que agradeço. E o As Notícias fica por aqui. Para rever essas e outras informações, acesse o nosso site surte.esb.br. E se você tiver alguma sugestão de pauta, fale com a gente por meio do nosso WhatsApp 3424-8763. A gente volta amanhã às 6 da tarde com mais informação e conteúdo para você. Um excelente início de semana e uma boa noite.